Olá, Thiago Freitas falando do Super Corretor de Seguros, tudo bem? Eu prometi te passar 10 dicas para um super site de corretores de seguros e eu vou começar agora essas 10 dicas. A primeira dica é o domínio do seu site. Esse é o primeiro passo e super importante para o sucesso do seu site. Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa saber. Um domínio, ele precisa de ter uma fácil pronúncia, porque você vai falar esse domínio em algumas reuniões, em algumas ocasiões, você vai ser obrigado a falar esse domínio para alguém, e esse domínio precisa ter uma forma simples de ser lembrada. Então, a fácil pronúncia dele é muito mais, vai ajudar você a divulgação desse domínio no boca a boca. O segundo ponto que é legal é você evitar a acentuação. Isso porque no domínio não é possível usar acentuação, cedilha, tio, agudo, enfim. Então, simulação de seguro, por exemplo, vai ficar simulacal. E às vezes as pessoas podem se confundir na hora de digitar. Outra coisa que você pode evitar no domínio é a repetição de letras. Eu coloquei aqui um exemplo que são 6 seguros. Você vê que fica S-E-I-S, depois seguros. Então ficam dois S's aqui. Isso é legal você evitar. Apesar que se você colocar seguro 6 vai dar na mesma. Mas se você tem um domínio que você pode inverter, ou então colocar aqui ó, no lugar do 6, colocar aqui corretora de seguros, fica mais simples, mesmo que o domínio fique maior, mas fique mais simples que as pessoas consigam digitar. Existe uma outra coisa que é legal a gente falar, que é sobre uma lei que saiu há pouco tempo da SUSEP, que ela fala sobre nomes comerciais e domínio. Hoje, não é permitido que você faça o registro de domínios com o nome da sua corretora mais o nome seguros apenas. Por exemplo, vamos supor que a sua corretora chame XYZ Corretora de Seguros. Muita gente registrava xyzseguros.com.br e isso causou alguns transtornos, porque dava a impressão que a sua corretora era a seguradora. E você, na verdade, não oferece seguros. Você intermedia a contratação de seguros entre o cliente, o segurado e a seguradora. Então é o corretor. Então hoje é obrigatório o nome corretor de seguros, ou corretora de seguros, ou corretagem de seguros, enfim. Ele precisa ter essa expressão antes do nome seguros. Isso é obrigatório hoje, de acordo com a SUSEP. O que você pode fazer para não transformar o seu domínio em uma coisa muito extensa é utilizar só o nome da sua corretora. Por exemplo, o nome da sua corretora é XYZ Corretora de Seguros. Você não quer registrar tudo isso? Você pode colocar só xyz.com.br ou XYZ Corretor ou XYZ Corretora. Mas é legal você utilizar o nome seguros, e se você puder colocar corretora de seguros, vai ser melhor. E eu vou te explicar mais para frente o porquê disso. A terceira dica que eu vou te passar sobre domínio é com relação às extensões recomendadas. Hoje, para você registrar um domínio, você tem a possibilidade de registrar .com, .com.br, .net, .net.br, .blog, .tv. Nossa, são centenas de extensões disponíveis para que você possa registrar. O .com.br significa o quê? .comércio.br. Então, antigamente não podia registrar com o CPF, porque como era comércio, era necessário que você tivesse um CNPJ. Há algum tempo atrás isso já não é mais obrigatório. Então, você com o CPF, você pode registrar um nome .com.br, e é o que eu indico totalmente. E eu vou te explicar por quê. Independente da legislação que corre em cima disso, por ser comércio e tudo, o brasileiro, enfim, as pessoas já acostumaram a digitar .com.br. E eu já vi caso de clientes meus que registraram .com só, fazer uma divulgação e essa divulgação acabar sendo destinada para um outro site no .com.br. Entendeu? Porque assim, você digita lá xpto.com e começa a fazer sua publicidade. Você não vai fazer a publicidade xpto.com, você vai fazer xpto.
E com o tempo as pessoas vão lembrando XPTO, XPTO. Ah, entra no site da XPTO, a pessoa vai digitar xpto.com.br. E se uma outra pessoa registrou esse domínio, todo o seu esforço de publicidade pode ir para lá. Então o que eu te indico imensamente que você faça o .com.br e também o .com. Ah, o .com não tem disponível. Tá para vender lá fora. Infelizmente, ou você tenta comprar esse domínio, ou já que está para vender, procura saber se essa página inicial de venda tem alguma coisa a ver com o seu negócio. Porque aí o seu risco de perder essa publicidade é menor. Porque quando o cara entra no seu domínio, ele vai ver que entrar nesse domínio por engano, ele vai ver que não tem nada a ver, vai ver que digitou alguma coisa errada. Então é extremamente recomendado que você trabalhe com esse tipo de domínio, com o .com.br. Outra coisa que eu vou colocar aqui agora, e que é muito importante, é a otimização do nome para o nosso amigo Google. O que isso significa? Existe uma mística de um tempo atrás que é referente ao domínio. Alguns dizem que ter o domínio com a palavra-chave do seu negócio é importante para o Google. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, uma das atualizações que o Google fez no seu algoritmo de pesquisa diz que o domínio já não é tão crucial para que você consiga um ranqueamento legal no Google. Isso porque, segundo o Google, não seria justo com outras pessoas que você não conseguisse, mesmo com um conteúdo relevante no seu site, que você conseguisse um posicionamento pior do que alguém que simplesmente chegou primeiro lá e registrou um domínio com renovar seguro, ou seguro para carros, ou seguro para casa. Às vezes ele nem é do ramo, ou ele apenas foi lá e registrou o domínio. Então o Google mudou algumas coisas e isso já não é mais tão relevante, mas é importante. Então, se você puder registrar o seu domínio com a palavra seguros, como eu falei lá em cima, lá referente a caso da SUSEP, é muito bom, na verdade, porque você vai poder matar dois coelhos. Você vai conseguir identificação com o seu público-alvo, por ser seguros, e o Google vai aumentar um pontinho, que já foi muito maior, mas agora é pequeno, mas ainda existe, para conseguir te colocar em uma das melhores posições no seu buscador, que isso hoje é o grande mapa da mina, né? Valeu? Bom, eu espero que você tenha gostado, espero que essa primeira dica tenha te ajudado muito. E vamos agora para a segunda dica do 10 dicas para um super site para corretores de seguros. E agora eu vou falar sobre hospedagens. Bom, o que na verdade é a hospedagem do seu site? A hospedagem do seu site, ele é um serviço que você paga mensalmente ou semestralmente, anualmente, de acordo com algumas promoções, né? Mas você paga um serviço de hospedagem dos arquivos que tem o seu site para que ele esteja disponível na web. Isso é um serviço de hospedagem, isso é um servidor de hospedagem. A hospedagem, ela tem algumas coisas importantes que você precisa se atentar antes de contratá-la. Primeira coisa, dentro da hospedagem é que é possível você criar as suas contas de e-mail, que são as contas de e-mail corporativas. São aquele seu nome, arroba, o nome da sua empresa.com.br, ou seu nome, arroba, o seu domínio, que é aquele que nós vimos na primeira dica. Isso é importante porque você cria uma formalidade melhor com o seu cliente. O cara manda lá um e-mail com uma cotação para o atendimento, arroba xyzcorretoradeseguros.com.br. É muito mais formal, muito mais sério, muito mais profissional do que o cara mandar um e-mail pro xyz_196@hotmail.com, que é um e-mail gratuito que qualquer outra pessoa pode criar. Então isso é muito legal para que você possa manter uma comunicação com o seu cliente de uma forma mais profissional. E são as contas de e-mail. Você pode compartilhar, você pode colocar uma conta para cada setor, você pode distribuir isso para os seus representantes que estão na rua, você pode deixar isso para o seu corretor para que seja um meio de comunicação entre o corretor e o suporte que está lá no administrativo. Enfim, são inúmeros os benefícios de um e-mail, acho que a gente não precisa nem ficar falando muito. Mas é legal você se atentar na hospedagem, se é permitido você ter e-mail e como que funciona isso daí. Segunda coisa que você tem que se atentar na hospedagem é o armazenamento. O que é o armazenamento?
Quando você tem um site em constante atualização, que é o que nós vamos falar mais lá na frente, você vai precisar de um armazenamento necessário para deixar os seus arquivos, as imagens que você sobe para o site, as informações do seu e-mail, até os arquivos anexos e tudo. Isso tudo tem que constar na hospedagem de uma forma que sejam acessíveis. E a hospedagem não pode cair por conta de armazenamento. Isso é extremamente crucial. Né? Então, esse armazenamento é o que será o responsável em segurar todos os arquivos que você precisa, de repente você gerar um backup lá dentro, para não perder as informações do seu site. Claro, dependendo do site que você for trabalhar, vai ter muita informação. Tendo muita informação, tem muita imagem, tem muito arquivo, e ele precisa ter um armazenamento legal. Então, o que é recomendado é no mínimo que você tenha 500 MB aí, 600, 700 MB de utilização. Até porque você também vai ter que trabalhar com alguns arquivos otimizados. E isso vai diminuir o peso dele para que ele abra mais rápido. E mais uma vez o Google lá gosta quando um site abra mais rápido. Ele deixa ele um pouquinho mais evidente. Então o armazenamento é interessante e o que a gente vai falar em seguida também, que é a capacidade de acesso ou a largura de banda, como eles falam. Isso daí é interessante porque isso vai definir quantas pessoas conseguem visitar o seu site simultaneamente, sem que o seu site tenha algum problema, caia ou você não consiga comunicação. Essa capacidade de acesso, ela é medida tanto por acessos simultâneos como por acessos durante o mês. Então fica de olho na hospedagem, que é uma das formas importantes. E a segunda dica para os 10 dicas para um super site para corretores de seguros. Bom, agora nós vamos para a terceira dica, que é o CMS, que é o gerenciador de conteúdo. CMS, ele significa Content Management System. Então é um sistema de administração de conteúdo ou de gerenciador de conteúdo. Então, isso é o que vai fazer com que o domínio e a hospedagem crie vida. O que eu vou falar de CMS? Uma palavra só: WordPress. E por que ele é o melhor? Bom, primeiro que são milhares, se não milhões, de desenvolvedores trabalhando em prol dessa ferramenta. Segundo, que são milhares de plugins, temas, informações gratuitas que podem ser utilizadas em prol da melhor funcionalidade dele. Ferramentas que você simplesmente pagaria fortuna e que estão disponíveis gratuitamente no WordPress. O WordPress ele tem muita facilidade em otimizar sites com o Google, porque ele trabalha com alguns requisitos importantes de otimização e que o WordPress trabalha. E essa é a terceira dica para a criação do super site de corretores de seguro. Quarta dica, uma dica muito importante, se fala de layout, que é o desenho do site. O layout do site ele precisa ser algo de fácil assimilação, e isso nós temos até uma técnica diferente que a gente usa, que se chama Red Map, que é uma parte com que identifica onde a leitura do visitante vai passar para que eu consiga colocar as informações onde ele está lendo. Isso é uma ciência que foi elaborada de estudo de navegação, estudo de informação de internet, que pode fazer com que você consiga criar um layout nesse estilo. Claro, outra coisa que é muito importante são as cores de acordo com a identidade da empresa. Quando você começa a trabalhar uma informação na internet, é extremamente necessário que você já elabore a identidade da sua empresa. Até porque a sua página no Face, YouTube, Google, todas as informações, aliás, tudo que sai da sua empresa, até a assinatura do seu e-mail, ela precisa ser compatível com a sua marca. E em seguida, nós vamos falar agora sobre a quinta dica, que é o SEO, que são otimização de websites. Então, é quando você prepara o seu site para que o Google, o Bing e Yahoo consigam te encontrar. Para que isso seja necessário, são imprescindíveis que você tenha 3 procedimentos básicos no seu site. Primeiro, URL amigáveis. O que é uma URL amigável? Quando você tem uma URL, que se você ainda não sabe o que é uma URL, é aquele http www.xyz.com.br barra, às vezes acontece aqui, ó, barra
interrogação 5twf arroba yz435 ponto underline fecha para cá. Você vai encontrar sites desse jeito. E o Google não consegue identificar o que se trata aquela página, porque ele não consegue ler o primeiro caminho para chegar no seu site, que é o endereço. Quando você trabalha com URLs amigáveis, você vai transformar isso em seguro-alto. .php ou .html, que é a extensão, mas eu já tenho aqui escrito seguro alto, seguro casa, seguro viagem, enfim, acho que você já entendeu. Isso são URLs amigáveis. E essa é a melhor forma de você ser encontrado pelo Google. Uma das melhores formas. São mais de 200 tipos de exigências que o Google faz para conseguir te colocar num ranqueamento legal. E um deles é a URL amigável. A segunda dica que a gente tem são imagens otimizadas. Quando você sobe uma imagem para o seu site, muitas vezes a pessoa vai lá e digita lá imagem.png ou imagem.jpg ou então foto.jpg. Quando você coloca o nome no nome do arquivo, você já coloca a sua palavra-chave. O que você pode colocar nessa imagem? Seguro alto, seguro para carro, seguro traço, não é underline, traço para traço carro. Quando você carrega essa página para o WordPress, ele vai passar para você também as informações que você precisa. E aí você vai digitar nessa página também o título da imagem, a legenda da imagem, o título alternativo, que é muito importante, que é uma das coisas que o Google mais procura. Isso faz com que o Google encontre essa imagem. O Google encontra essa imagem, a pessoa que procura, muita gente procura no Google e já vai direto nas imagens. Se ela encontrar a imagem que está no seu site, ela vai clicar lá em visitar site e lá vai mais um contato para o seu site. Então, são uma das formas de você otimizar esse contato. A terceira dessas dicas de otimização são os plugins de WordPress para SEO. Hoje, nós temos uma infinidade de plugins que podem contribuir para a sua otimização. Primeiro, plugin para texto, onde você pode definir palavra-chave, título, descrição de cada postagem. Segundo, plugins para imagem, para otimizar essas imagens e também renomeá-las. Plugin para mapas, onde você pode definir regiões. Enfim, uma infinidade de plugins que você pode utilizar. Bom, essa foi a quinta dica para as 10 dicas para um super site para corretores de seguros. E a sexta dica é a dica sobre página inicial. Página inicial é a home page, é a primeira página do seu site. O que você tem que ter noção da página inicial é que ela é simplesmente uma porta. Então essa porta ela precisa ser o quanto mais simples possível para que a pessoa consiga passar do ponto A para o ponto B. Então quanto mais fácil você tiver o produto ali para ele, é muito melhor. Uma forma de contato, porque tem gente que gosta de ligar, falar, o endereço, é legal você ter, mas isso discretamente ou até colocado estrategicamente na sua página inicial. Então, o que a gente precisa aqui que eu coloquei? Ó, porta de entrada do seu site, simples e fácil de navegar, com poucos enfeites. Tem site que você entra que parece parece Tóquio. Já viu uma foto de Tóquio? As avenidas de Tóquio? É aquele tanto de outdoor que você não consegue ver o que é qual outdoor, qual que é a informação que ele está passando. É aquele tanto de informação, ou então informações muito perto uma da outra. O cara entra, é tanta coisa que o cara acaba ficando perdido e muitas vezes ele sai dali. Página inicial, porta de entrada. Lembre disso, página inicial, porta de entrada. O que você quer é que ele passe pela porta e já saiba qual caminho que ele vai seguir. Beleza? Essa foi a sexta dica e agora nós vamos para a sétima dica, que é o blog. Vou até grifar aqui, ó. É a sua melhor arma de publicidade hoje. E eu vou te explicar por quê. Quando você trabalha na internet, você tem que ter noção que são milhões, milhões, milhões e bilhões de sites criados e muitos deles falam do mesmo assunto que você.
O Google chegou a um certo tempo que ele precisou tomar uma atitude para saber o que ele ia fazer para que ele conseguisse entregar um resultado de qualidade para quem entra no seu site. E qual foi a métrica que ele escolheu? O conteúdo. Então, assim, quanto melhor o seu conteúdo, quanto melhor a informação você tem, automaticamente você terá mais acessos. Porque o seu conteúdo é relevante, as pessoas que têm acesso compartilham, enfim, você acaba tendo maior visibilidade. E automaticamente o Google te posiciona melhor. Quando você tem um blog para a sua empresa, você tem a facilidade de se comunicar com o seu cliente como um formador de opinião. Você pode passar conteúdo para esse cliente. Quando você trabalha com produção de conteúdo, você consegue trazer ele para o seu site de uma forma mais agradável. Ele está aprendendo alguma coisa. E é uma das formas com que você consegue tirar ele da rede social, que é o principal objetivo das empresas hoje. E eu vou te explicar por quê. No Facebook, hoje você vai disputar com fotos, você vai disputar com atualizações da família, namorada, jogo de futebol, cerveja. Você vai brigar com um tanto de coisa que esse cliente vai ter na rede social. E lá no seu site não, no seu blog ele está no seu território. Então as informações que você vai passar para ele são totalmente de acordo com o que você quer que ele veja, sem distração. Então, por isso que é importante a produção de conteúdo e a produção do blog. Tiago, eu preciso criar um blog separado? Não, se você trabalha com WordPress e você tem um super site para corretor de seguros, você vai ver que o blog já está integrado dentro do seu site. Na verdade, o blog ele tem que fazer parte do seu site. Outra coisa muito boa do blog é a criação de autoridade. A partir do momento que você começa a escrever sobre um determinado produto, você começa a escrever sobre um seguro, que você começa a gravar vídeos, que seria um videolog que você pode utilizar no seu blog, com o YouTube, que você começa a falar sobre aquele produto, automaticamente você cria uma autoridade. As pessoas começam a te ver como alguém que realmente entende do assunto, alguém que pode passar informações corretas para ela. Por quê? Porque ela está cansada daquele cara que só vem falar com ela quando ele quer vender. Então, essa foi a sétima dica, que foi falando sobre blog. Agora nós vamos para a oitava dica, que fala sobre redes sociais. Vamos lá. Redes sociais, ele precisa de duas coisas muito importantes que você tenha no seu super site para corretor de seguros, que é, primeira coisa, botões de compartilhamento para redes sociais. Isso você precisa ter nas postagens que você vai fazer do seu blog, que as pessoas podem gostar dessa postagem, compartilhar na rede social e automaticamente isso viraliza, que as pessoas começam a compartilhar, outras entram, compartilham, e aí você tem muito mais acesso. Outra coisa que você precisa também, esses botões eles precisam estar em páginas de produtos, em páginas de informações de produtos, que são as páginas onde você vai falar do seguro auto, uma outra página que você vai falar do seguro viagem. Isso nós vamos falar na próxima dica. Mas você pode ter esse botão de compartilhamento, tem que ter. Então, assim, outra coisa também que são de redes sociais, que eu costumo trabalhar e eu costumo fazer isso nos clientes que eu faço site, que é comentários do Facebook nas páginas e postagens. Quando você cria esses comentários, é mais fácil da pessoa comentar, porque quando ela chega lá na sua página, na postagem lá no final, que vai estar escrito lá, deixe seu comentário abaixo, vai ter a fotinha dela lá, que é a foto do perfil, se ela já tiver logada lá no Facebook, que é o que acontece normalmente. Então ela vai automaticamente comentar ali como se fosse uma postagem do Facebook. E isso viraliza, porque aparece para os amigos dela que ela comentou na sua página, os amigos vão entrar para ver o que ela leu, e por aí vai indo. A pessoa vai começando a viralizar. Então são essas duas táticas importantes que você tem que ter no seu site. E redes sociais é uma tremenda ferramenta. O que eu estou passando aqui é o que você tem que ter da rede social no seu site. Mais para frente eu vou falar de redes sociais como forma de atrair visitantes para o seu site, mas aí é um outro assunto. Essa foi a oitava dica das 10 dicas para um super site para corretores de seguros. E agora eu vou para a nona dica, que é o funil de páginas de produto. O que eu venho te falar aqui é o funil de página de produtos. É uma coisa que eu utilizo
com os meus clientes e é uma coisa que é imprescindível para o super site de corretor de seguros, que é uma página funil, ou seja, que você inicia grande e vai afunilando para gerar um contato. O que você precisa? Primeira coisa, chamada para curiosidade. Essa curiosidade você pode usar um benefício do produto, você pode usar uma informação de algum cliente que te passou, que você viu que foi algo que fez com que ele fechasse essa venda, e aí você pode colocar isso como curiosidade, que é o que você vai colocar aqui embaixo, nessa parte de use vídeos ou imagens que atraiam a atenção do cliente. Sinceramente, considero os vídeos como a melhor forma de você converter prospect em cliente. Bom, isso é a segunda coisa que a gente tem que colocar na página do funil de produtos. A terceira coisa, fale dos benefícios do produto e para quem o produto se destina. Outra, fale mais vantagens, mais benefícios dos produtos. E na quarta informação, aliás, na quinta informação, que são depoimentos e testemunhos de clientes que já estão satisfeitos. E isso também tem que ter no funil da página de produtos, é o que a gente usa no super site para corretores de seguros. É a nona dica e é uma dica importante para que isso se concretize, para que você monte essa estrutura. Botões de call to action. Se você ainda não sabe o que é call to action, é chamada para ação. É aquele botão lá no final que faz solicitar um orçamento. Quero comprar, quero saber mais. Esse botão, essa chamada, tanto o botão como um texto prévio antes desse botão, é a parte mais importante para transformar o visitante em um prospect, que é um interessado que não virou cliente. Bom, o botão de call to action, que é aquele fechamento lá no final, ele entra lá na página do layout, que é lá a quarta dica. Ele é interessante porque ele precisa ser totalmente contrastante com o layout do seu site. Eu tenho uma corretora que o logo dela é azul marinho e verde musgo. Qual que é a cor do call to action? Laranja. Então nós temos que ter noção do que? O call to action tem que ser aquele botão que o cara tá vindo aqui num ritmo de leitura, de repente ele pum, clica aquele botão. Por quê? Opa, ele chamou minha atenção. Então isso é importante. Claro, você não vai usar escandaloso como eu estou falando aqui. Ah, meu site é azul e branco, eu vou pôr um botão pink ou um botão verde fluorescente, porque aí ele vai soar como até um spam. O cara vai achar, caramba, o que esse botão está fazendo aqui? Não vai bater. Então use cores que são contrastantes porque são diferentes, não porque são escandalosas. Isso é importante para o fechamento. Então isso aqui é o funil da página de produtos. Essa chamada para ação, ela pode até ser distribuída aqui, ó, no intervalo desses outros aqui, discretamente. Porque às vezes o cara viu o vídeo e já se convenceu. Então, até ele chegar no final da página, você já coloca disponível um botão aqui ao lado, porque se ele já se convenceu aqui, ele já clica e já faz o primeiro contato. Isso é importante para o funil da página de produto funcionar. Isso é a nona dica do super site para corretor de seguros. E agora nós vamos para a derradeira, que é a décima, que é quando é feito o contato do cliente. Esse formulário de contato ele passa por dois passos simples e depois tem um outro que é um pouquinho mais complicado. O primeiro passo, formulário simples para primeiro contato. Nome, telefone e uma ou no máximo duas informações sobre o produto. Por exemplo, seguro alto. Primeira informação: nome, telefone, e-mail, que é a melhor forma de comunicação, e nós vamos para uma ou duas. Posso colocar aqui, ó, marca do carro ou nome do carro. Melhor, coloca o nome do carro, porque se você receber esse contato, se o cara digitar, por exemplo, Uno, você vai saber que é Fiat. Se você colocar a marca e ele digitar Fiat, você não vai saber qual que é. Então você põe Uno, que é a marca do carro, e ano. Nossa, Thiago, mas se o cara colocar o marca e o ano, eu não vou conseguir fazer um orçamento para ele. Sim, mas você tem um contato com poucos campos de preenchimento. E aí, o cara não precisa preencher aquela ficha gigante de preenchimento.
para conseguir um orçamento logo, para conseguir uma cotação. Aí a gente entra num pequeno mérito aí, que é a venda de seguro online. Existem algumas empresas que já trabalham com seguro online. Existem algumas seguradoras que oferecem links para que você possa fazer o cálculo online. Isso fica opcional, gente. Se você quiser colocar formulário de contato, ao invés do cara da página do funil ir para o formulário de contato e preencher isso e ser encaminhado para o seu e-mail, você pode encaminhar esse cara do funil da página direto para essa cotação online e ele vai preencher todos os dados do carro. Quando você encaminha ele para o formulário, ele passa por um ambiente seu, porque se ele digitar um e-mail aqui, você recebe o e-mail que ele passou. Se ele for para cá para o online e no meio do caminho ele largar, você não sabe o que é que ele está recebendo. Então, o que eu aconselho para você fazer? Traz para o formulário de contato, pega o nome, o e-mail e não precisa nem do telefone. Se você quiser, pode pegar só o nome, o e-mail e duas informações do carro simples, ou até só o nome e o e-mail. E em seguida, você pode até programar o seu e-mail para que ele envie uma mensagem automática. Quando o cara manda isso, ele recebe o link para o segundo passo, que pode ser um formulário completo com as informações que ele precisa, que você precisa para fazer uma cotação para ele, ou você pode mandar um link direto para a sua página web lá para fazer o orçamento online, que é pela sua seguradora, que ela já vai fazer o cálculo automático e vai acreditar com a sua SUSEP, ou para uma outra forma que você faz um cálculo. Mas o importante é que você tenha primeiro o e-mail desse cara. Por quê? Se você teve esse e-mail cadastrado, aí nós vamos para esse terceiro passo aqui, ó, que é para o e-mail marketing. Você teve esse e-mail cadastrado, você viu que esse cara entrou aqui nessa página, deixou o e-mail cadastrado aqui, então ele tem um carro, ou alguém que ele conhece tem um carro e tem interesse nesse tipo de seguro. Se for viagem e tal, mesma coisa, você sabe que ele tem interesse, senão ele não ia deixar o nome e o e-mail lá dentro. Então é importante que você faça esse processo aqui para conseguir segurar esse cara. Se você trabalha com e-mail marketing, que é o que você vai fazer? Você vai criar um funil de vendas para selecionar as pessoas interessadas das curiosas. Então o cara preencheu lá o nome, e-mail e tal. Ele recebeu um e-mail para fazer a cotação. Ele não fez a cotação, você vai mandar um outro e-mail no outro dia para ele, falando sobre isso. Enfim, aí você vai começar um relacionamento com esse cara. Mesmo que ele não tenha fechado o seguro ainda, ele vai começar a receber informações suas e aí você começa a criar a credibilidade da sua empresa junto com o seu cliente. Então aí é o e-mail marketing. O e-mail marketing é uma coisa que, mesmo que atrelado ao site, é um procedimento diferente. Então nós vamos falar mais para frente. Assim como eu falei das redes sociais e tal, o site, aqui como hoje nós estamos falando sobre o super site para corretor de seguros, então isso a gente vai falar mais para frente. Mas é importante que você saiba sobre essa 10ª dica, que são formulários de contatos. Por quê? Porque isso aqui é o fechamento. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado. Esse é o super site para corretor de seguros. Eu te passei 10 dicas, com essas 10 dicas você já consegue muito resultado. E se você quiser saber mais sobre o produto super site para corretor de seguros, você clica no botão aqui embaixo, você vai poder caminhar passo a passo, degrau por degrau, para conseguir montar a sua estrutura e fazer com que todo esse sistema trabalhe em prol do seu negócio. Trabalhando com um super site, um site preparado para que você possa fazer um anúncio no Facebook e esse anúncio, quando chegar no seu site, não morra. Existem milhares de corretores que gastam dinheiro, e não é pouco, centenas, milhares de reais em publicidade. Faz a publicidade no Facebook, no Google, na televisão, mas quando chega lá no site, que é o ponto final da história, onde tudo se resume, que é onde ele consegue fazer um fechamento, ele perde. Um super site para corretor é o primeiro passo que você vai fazer para que o último passo seja perfeito, que é quando a pessoa entrar no seu site, ela consiga ser convertida, seja em lead, que é para você pegar um contato de uma pessoa interessada e trabalhar o conteúdo, ou seja em cliente automaticamente daquele cara que já está procurando o seu produto e você entrou na frente com uma proposta super especial para ele através do super site. Você conseguiu criar um ambiente agradável para ele, para que ele possa realizar a compra.
Como eu falei, aqui embaixo tem um botão para você saber mais sobre o super site para corretora de seguros, onde eu vou explicar a ferramenta, como ela funciona, quais são as informações mais importantes. Te vejo daqui a pouquinho no vídeo aqui de baixo.